bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho? Dia 18 de julho. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que é importada, veio do Chile, ela que nem eu, adora o frio, não é verdade? Ah, viu? Encontrei alguém que gosta de frio. Escola Karina Ancamil. Você andou meio sumida por quê? Ainda está um pouquinho gripada ainda, ainda está com a voz um pouquinho. É difícil, é verdade. Ainda mais se você tem essa voz assim. Deixa eu ver se está ligado aqui. Tá ligado. Vamos ver o que aconteceu. Agora está ligado? Tá ok? Tá. Ok. Então tá. Isso. Nós estamos com algum problema aqui no... Esse fone parece que não está. Então vamos ver se é o outro. Vamos ver. Está sem som? Nossa, apoio técnico está resolvendo esse pequeno problema aqui. Entupimento de fio, isso acontece. Acontece. Fiquei entupida Agora... todos esses dias. Ah, pois é. Uma constipação nasal. Pois é. Né? Muito bem. Então eu estava perguntando, você que não pôde ouvir a resposta da Karina, perguntei por que ela sumiu, né? Vamos lá. Pois é, então, aí eu por conta de trabalho mesmo e fiquei doente, né? Então, não dá para fazer programa tossindo, né? Sim, é verdade. Quanto mais a gente fala, mais fica difícil. Irrita, a né? garganta irritada, pior a irritação, né? Então aí peço desculpas aí pela ausência, mas andaram vindo algumas pessoas bem interessantes, né? Eu acho que isso enriquece também o programa. Vai. Como eu falei da outra vez, as pessoas também não enjoam tanto, né? Não enjoa, não. Sentimos sua falta aqui. Bom, o que nós vamos comentar hoje? Então, olha, fiquei pensando, na última vez que eu vim, a gente falou um pouco sobre a questão da tecnologia, né, do uso excessivo, até cheguei a dar o exemplo de filho, né, de não querer dar celular, essas coisas. Sim. E aí, pegando um pouco esse gancho, né, que eu acho que o intuito é ir acrescentando algumas coisas aí pro ouvinte, fiquei pensando um pouco o quanto que as crianças hoje não brincam mais, né? Então, a importância desse brincar, a importância de contar histórias, por exemplo, para as crianças. E indo para o gancho que a gente fez do último programa, sobre a questão do uso da tecnologia, hoje qualquer criança tem acesso a um celular. Isso. Então, mesmo a criança de uma família que não seja rica tem acesso. Sim, o celular é algo, vamos dizer, muito básico hoje, né, para as pessoas. Mas o quanto isso também compromete, né, e qualquer lugar que você vá, se você vai numa praça, muitas vezes, você vê as crianças, às vezes, no celular, ao invés de estar escorregando, ao invés de estar no balanço, de repente interagindo com outras crianças. Né, os seus pais com o celular, às vezes as crianças com o celular. Deixa eu dar um indicativo numérico, visual, do quanto isso tem afetado. Eu, quando era estudante, garoto e tal, ficava esperando as férias de julho, que era a melhor férias por causa do vento para empinar pipa. E o céu coalhado de pipa e tal. Agora eu saio no quintal, olho para cima, não vejo nenhuma. Outro dia eu vi uma pipa, não é? E aí uma outra pessoa me falou que tinha uma empresa desse trenzinho aqui em Taubaté, que sabe aquele trenzinho aberto, aquela jardineirinha, e falou, olha, eu mudei de ramo, porque as crianças não brincam mais. Mas como assim? Não tem, elas ficam no celular. Que coisa incrível isso. As férias, por exemplo, as crianças, é muito lógico que hoje também temos um ritmo de trabalho muito acelerado, então nossas crianças, por exemplo, estão de férias em casa. Se você não tem, de repente, para mandar para um acampamento aí, para parentes, para ficar, enfim, a criança fica, às vezes, em casa no computador. Os avós para ficar. Dizem que quando a criança chega na casa dos avós, duas alegrias, né? Quando chega e quando vai embora. E quando vai embora. Mas mesmo na casa dos avós, o que tem acontecido?
a internet é um acesso em todos os espaços, certo? Todos, sim. Então, você tendo um celular em qualquer lugar. Então, às vezes, a criança está na casa dos avós, mas ela está com o celular dos avós, ela está no computador. Então, a questão é que não estamos mais brincando. Veja, eu falo muito da questão do celular, da internet, não sou contra, né? Pelo contrário, acho que isso facilita a nossa vida em vários aspectos. Mas precisamos ficar atentos também do quanto que a gente está priorizando algumas coisas e outras não. E isso afeta o desenvolvimento dessas crianças, né? Hoje elas são, a gente fala, elas são muito mais espertas, elas nascem já de olhos abertos, né? Se brinca com isso. Um bebê consegue deslizar o dedo numa tela de celular, mas assim, e os livros? Né? E a nossa história, e contar a história, o quanto isso desenvolve a imaginação, a criatividade, né? Você ficar de repente com o seu filho à noite, antes de dormir, e contar uma história e ler um livro, isso é muito benéfico para o Uma desenvolvimento das melhores dele. lembranças que eu tenho da minha infância é da minha mãe lendo alguma coisa antes de eu dormir. Sim. Né? Livro de história, gibizinho e tal. Tanto que me alfabetizei precocemente por causa disso. Sim. Não é? Isso facilita mesmo a alfabetização. O que acontece é que assim, a gente tem uma série de estímulos que a gente oferece para a criança. Então, por exemplo, no caso do celular, é um estímulo, são vários estímulos. A criança aprende a mexer na tela antes mesmo de pegar no lápis, por exemplo. Tá. Né? Mas como é que a gente desenvolve, né, a coordenação motora fina, né, dentro das crianças? Todos os ouvintes aí, pais, mães, que já têm filhos, por exemplo, que amarram o cadarço, né, Sim, do sim. tênis, sabem o quanto às vezes é difícil fazer isso, né? O quanto é difícil ensinar, de repente, a abotoar. Então, essas são, né, coordenações motoras Motora fina, finas. com dedinho, ajustar e tal. Tá. Tem Entendi. livros infantis que estimulam, por exemplo, as sensações, né? Não sei se você já viu, assim, eu adoro livro infantil, acho que é a coisa mais linda, assim, pudesse fazer uma coleção. Eu acho muito bonito. Tem alguns que têm partes assim de tecido, de plástico, faz barulhos, né, que Entendi. para estimular Entendi. som, estimular sensações, né, táteis. Tem livros e alguns brinquedos que vêm para você amarrar, abotoar o casaquinho às vezes, Do personagem? amarrar o tênis. Tô desatualizado, não sabia. Tem alguns livrinhos que vêm para amarrar o tênis. Só que isso vai saindo do mercado, por quê? Porque hoje a gente não tem. O que a gente acaba interagindo? São os jogos. Os jogos do celular, o jogo do computador. Que também, às vezes, estão ali ensinando a fazer essas coisas, porém, apertando uma tecla. De forma virtual, não natural. Sim, entendi. Sim, fazer bolo. Tem alguns aplicativos, alguns joguinhos, que você vai juntando os ingredientes e, sei lá, dá um biscoito, um bolo, né? Mas um bolinho, um biscoitinho virtual. Virtual, Olha aí, tá. né? Então, assim, se você, de repente, tem um pouquinho mais de tempo, ou pelo menos um final de semana, você senta com teu filho, vamos fazer uma massinha, mas com o quê? Com ingredientes, né, reais? Reais, né? Vamos fazer um bolo, vamos fazer um biscoito juntos. Isso é um momento de interação, né? Pode ser um momento muito significativo para o teu filho, para a tua filha, além de estar desenvolvendo uma série de coisas. Deixa eu relembrar aqui, eu vi uma entrevista do Miguel Nicoleles, aquele maior cientista nosso da atualidade, né? Um dos maiores cientistas do mundo na área de neurociência, neurobiologia. Ele está escrevendo um livro, aliás, lançado nos Estados Unidos agora, em que ele relata uma coisa impressionante, que o cérebro humano está mudando, está mudando a conformação física do cérebro, porque o cérebro tem uma plasticidade, se adapta, ele está mudando para se adaptar à linguagem digital, e um dos efeitos que já foi medido, não se sabe ainda, não tem uma correlação tão precisa, é uma relação de causa e efeito. Tem uma correlação, mas não se sabe se ainda é causa ou efeito ou se é um efeito paralelo por outro motivo. Nos países civilizados, nas últimas décadas, ou na última década, houve uma redução do QI, sabe, de 10 pontos, o que é impressionante isso. E, evidentemente, aí já tem relação de causa e efeito, as interações sociais diminuíram. Sim, porque na realidade como é que nós fazemos as conexões, né? Criamos conexões através dos desafios que vamos superando
né, no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, assim, andar é um desafio, né? Engatinhar, andar, aprender a ler, escrever, quer dizer, responder todos os passos, né, da escola formal. Assim, uma continha que você aprende mais de menos vai te ajudar a depois conseguir resolver uma fração e assim por diante, né? Então, tem vamos pensar que é um processo de aprendizagem. Sim. E quando as coisas vêm muito prontas, a gente não precisa. Não tem o né? desafio. Não tem o desafio, você não precisa criar conexão nervosa para isso. Isso já vem pronto. Né? Então, você ler uma história, por exemplo, você está ajudando essa criança a desenvolver criatividade, porque ela precisa imaginar aquela cena. Né? Ela precisa imaginar como que é, de repente, aquele personagem. Ela está lendo ali, mas não tem, né? Às vezes tem figura, às vezes não tem, né? Mas mesmo que tenha a figura, tem que imaginar a situação, ele se movimentando, como é que ele fala. Vai dando vida para aquela história, né? Você lê um livro e você vai imaginando aquela cena, aquilo vai tendo movimento, né? E vai despertando os sentimentos, porque conforme você vai contando uma história, você também vai sendo estimulado em relação às suas emoções. Então, o que causa, de repente, espanto, né? O que causa medo, de repente, o que é alegria, né? Como que isso vai se transformando, né, em vários significados e símbolos, essa criança vai se desenvolvendo. Nós vamos nos desenvolvendo assim. Sim. Né? E, infelizmente, aí você coloca no celular um desenho, ou então um joguinho, e aí a criança ela vai se distraindo e às vezes fica horas. Né? Antes a gente falava da criança ficar na frente da televisão. Isso. Né? Eles colocavam um bebê na frente da televisão e ali a criança ficava. Né? Hoje a gente precisa falar, pais, vamos tirar o celular da mão dessas crianças. Né? Né? Ou seja, é preciso relembrar que os grandes idealizadores, né, os donos dessas grandes redes, tipo Mark Zuckerberg, do Facebook, ou então o próprio da Microsoft, não é, Bill Gates, ou então o falecido Cell lá, né, o líder, o CEO, né, o líder lá da Apple, Steve Jobs, todos eles proibiam os filhos pequenos de usarem computador e celular. O Bill Jobs não deu tempo, né? Mas o Steve Jobs, aliás, eu misturei o Bill Gates com o Steve Jobs. O Steve Jobs não deu tempo porque ele morreu logo no começo da febre do smartphone, que foi ele que criou, a empresa dele que criou. Então, você vê como é que é perigoso mesmo. Quem sabe, toma cuidado. Então, mas a gente vai sendo consumido também pelo cotidiano, né? Por essa vida maluca que a gente leva, né? Então, assim, às vezes os pais falam, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu fico o dia todo fora, enfim, fica de repente com os avós, essa criança fica às vezes com uma auxiliar, né, com uma secretária do lar, enfim. Então, a gente sabe que hoje o ritmo de vida também é diferente. Tudo vem mudando muito. Então, você quase não prepara mais a comida, tudo tem um fast food para isso. Então, lógico, estamos num ritmo, numa dinâmica muito diferente, não dá para voltar atrás e viver como vivíamos há décadas atrás. Porém, precisamos estar atentos, né? Eu acho que o tempo todo, o que a gente está fazendo com essa tecnologia, com tudo isso que é novo, tudo isso que é prático, que traz um prazer, um alívio imediato, mas o quanto isso tem de consequências. Né? E o grande desafio, eu acho, é pelo menos não aceitar passivamente, sem fazer uma crítica, sem perceber que está acontecendo. Tá bom, é como você falou, olha, não tem jeito, mudou, a roda da história não gira para trás, não é? A não ser que voltássemos à barbárie quando as cidades foram destruídas no Império Romano, por exemplo, e voltamos para a zona rural. Né? Não tem jeito isso, não vai voltar atrás. Mas, no mínimo, não engolir com casco e tudo sem raciocinar um pouquinho. Será que não dá para fazer alguma coisa? Sim, né? E entender também que muitas vezes, eu compreendo, né? Eu também trabalho fora, eu fico muito tempo fora de casa, mas entender que muitas vezes não é a quantidade de tempo que você vai passar, mas é a qualidade deste tempo. Você te dá atenção, né? Sim, de dar atenção, de estar ali, de repente, de você sentar, brincar, né? Estimular seu filho, sua filha a se desenvolver.
né? Porque isso tem consequência lá na frente. Nós não sabemos ainda quais serão as consequências desta sim, sim. nova geração, mas nós já vemos, né, já estamos vendo consequências, por exemplo, dos adolescentes. Os nossos adolescentes já nasceram na era digital. Na era digital. Não né? consigo nem imaginar como era não ter um Facebook, ter um Instagram, alguma coisa assim, né? Mas aí, voltando para outras coisas que nós já falamos aqui, do quanto também esse adolescente vem sofrendo de uma crise existencial, de um vazio, né? De quadros de depressão, de um índice muito alto de suicídios. Então, assim, isso precisa dizer alguma coisa para a gente. Né? Precisa sim. dizer, e a gente precisa ter um olhar crítico. Então, nós já vemos consequências, Tá, né, sim. desses abusos. Sinais né? de alarme, né? Eu, por exemplo, eu fiquei impressionado com um caso que aconteceu recentemente, uma moça que ela era uma youtuber ou uma instagrammer, né? Ela foi abandonada pelo noivo e daí ela decidiu que ia casar consigo própria. Sim, né? eu Que já ouvi é isso uma nas coisa redes. maluca. E no dia seguinte ela se suicidou. Né? O dia seguinte, sei lá, nos dias seguintes. E ela foi colocando isso na rede. Né? Então teve momentos de crueldade das pessoas atacando violentamente e tal. De outro lado, eu fico pensando, puxa, que risco, né? A pessoa numa angústia tal de colocar o seu drama em público desse jeito, não é? E eu acho que isso, de alguma forma, nós precisávamos pensar rapidamente de como agir. Então, olha, eu ouvi esses comentários nas redes e ela sofreu vários ataques, né? Algumas pessoas foram realmente muito cruéis. Enfim, provavelmente ela já vinha de um quadro de depressão, como ela já falava, e aí ela não suportou, né? Porque é interessante, olha, no início desse boom da tecnologia, na época de Orkut, por exemplo, as pessoas elas tinham uma tendência a colocar um perfil sempre do melhor. Nós Tá. ainda temos, mas assim, ela queria sempre mostrar algo de melhor. Né? Hoje é interessante você ver um movimento que as pessoas elas não fazem nenhuma questão, né? E elas refalam as coisas que vêm na cabeça, elas são extremamente agressivas sem nenhum pudor. Não tem tem um crivo, né? Eu posso te chamar, de repente, perdão, de idiota para baixo na rede sem nenhum pudor. Pois é. Né? De repente, você vê uma pessoa falando alguma coisa, vai lá e diz, é babaca. Sim, é um idiota, e começa a insultar, e são vários insultos. E assim, né, é extremamente agressivo. Né? Antes a gente tinha de certa forma, um cuidado do que colocar na rede social, né? De querer mostrar um perfil, de colocar alguma coisa um pouco melhor. E hoje a gente não tem feito nem questão disso. Então é muito sério, né? A minha impressão é o seguinte, as pessoas nós estamos numa fase de transição ainda, que as pessoas não perceberam o que de fato significa você escrever alguma coisa na internet, né? Eu costumo comparar, é equivalente quando você publica uma foto sua numa situação mais íntima, você, vou usar um exemplo mais ameno aqui, né? Ontem eu vi o Caetano Veloso, aquela sumidade de renome internacional, ele grava uma reação dele em relação a esse lastimável episódio do filho do Bozo, digo, do presidente Bolsonaro, que quer ser embaixador nos Estados Unidos. Né? Papai, me dá uma embaixada. E aí ele diz que é proficiente em inglês. E o Caetano pega um videozinho dele, e ele falando o inglês, né, macarrônico que também, e tal. E aí o Caetano Rodou. gargalha e tal, mas é filmado supostamente pela esposa dele, na cama, ele de roupa de dormir e tal. É como se você pegasse a sua cama, colocasse, aqui em Taubaté, colocasse no meio da Avenida 9 de Julho, ou então no meio da rodoviária, né, do terminal rodoviário ali, e tivesse conversando com a sua esposa com roupa de dormir. Acho que as pessoas não se dão conta disso. A internet é como você se desnudar em praça pública. Então, é que na realidade também teve um programa que nós falamos da questão do privado, né? Você lembra disso? Sim, sim. A gente estava falando um pouco dessa coisa do privado, o quanto que as pessoas perdem um pouco a noção, né, dessa exposição. A internet nos aproxima,
cria uma intimidade, né? Mas assim, o que é o privado e o que é íntimo, né? Ela nos dá uma noção de muita proximidade, né? Tanto que hoje, até empresas, você acaba falando pelo WhatsApp, por exemplo. Antigamente você tomava cuidado com quem que eu falo no WhatsApp, eu mando um e-mail, né? Um e-mail mais formal e tal. Não, hoje você manda pelo WhatsApp, é muito prático, certo? Então, é uma delícia. Eu tenho uma outra parte que é o seguinte, que aí quando você pega corrupto, o corrupto manda também por WhatsApp. Aí depois você vaza jato disso e descobre. Tudo tem prós e contras, Não certo? Então, tudo vai ter prós e contras. Mas assim, a internet nos dá uma sensação de muita proximidade, de intimidade. Então, artificial, assim, claro. Sim. Você acabou de conhecer a pessoa, nem conhece, aliás, acabou de conhecer não, você nem conhece, né? Sim. Né? Então, coisas, por exemplo, simples. Você manda no texto, manda um áudio, você manda uma carinha, você manda... Como é que é? Não é para todo mundo, é para algumas pessoas, né? Eu acho que assim, você vai perdendo um pouco a noção do que é intimidade, né? O que também é seu, é privado, você não precisa expor, né? Então, hoje, isso é muito confuso nas relações, inclusive pelas próprias relações que começam via internet. Você percebe também como é que isso funciona, né? Você está dizendo no casal. Os namoros que começam na internet, tá? Então, o nível de intimidade, de privacidade, como é que isso é construído, às vezes, de uma relação que às vezes perdura muito tempo pela internet e depois de um longo tempo você vai se conhecer, né? Eu acho isso muito interessante, essa questão dos aplicativos. Porque é justamente o inverso, né? Porque antigamente você conhecia a pessoa fisicamente. Primeiro, claro, não tinha como. Você conhecia a pessoa fisicamente. Depois você ia interagindo e adquirindo alguma intimidade. Agora é o contrário, né? Adquire uma intimidade íntimo. É uma intimidade instantânea que depois se aprofunda mais para depois você ir conhecer. Aí chega lá, não era bem o que você esperava. Você acaba criando uma intimidade que não é intimidade, né? Sem uma relação presencial, né? No cotidiano. Porque as relações, elas se dão no cotidiano. Sabe que interessante? Nós até incorporamos o neologismo. Agora você fala, não, vou ter um encontro com tal pessoa. Sim, mas é virtual ou presencial? Sim. Antigamente não existia, é só encontro, não tem como, né? Presencial, claro. Agora se diz que é presencial. Exatamente. Né? Tá. Então, tudo isso tem ressoado na nossa sociedade, a forma como vivemos, como nos comportamos, enfim, como essas relações se dão, né? Isso vai impactando nós enquanto adultos, adolescentes e as nossas crianças, né? Então, acho que o intuito hoje era dar um pouco essa pincelada e vou ficar atento. Criança precisa brincar, criança precisa se desenvolver, né, de forma global, ela precisa ser estimulada de todas as formas, né? Então, o carinho, o abraço, o toque, o ouvir uma música, ver cores, né, de livros, enfim, tudo isso é estímulo, isso ajuda ela a se desenvolver de uma forma mais saudável. Então, é importante, brinque, conte histórias, né? Ouça músicas. Isso é saudável para a gente, é gostoso, né? Para a gente estar aqui batendo um papo. De repente, estivesse trocando essas informações com você, simplesmente pelo WhatsApp, não tem o mesmo significado, né? Mesmo porque não tem, além da linguagem verbal ou escrita, não tem interação da expressão do outro lado, não está mediado por nada, né? Vai direto e causa choque. Deixa eu apontar, se me permite, 3 pontos que eu acho que, entre muitos outros, que são uma novidade em relação aos virtuais. Primeiro, que as pessoas não se deram conta, é que ela tem uma reação quando vê alguma coisa escrita na internet, ali um post, uma postagem qualquer, e ela já comenta. Ela comenta como se fosse antes, ela pegando uma revista que ela está em particular, e ela vê uma reportagem que ela não gosta, vê uma reportagem de alguma coisa muito boba e tal, puxa, mas que coisa mais babaca. Sim, mas ela está falando em particular. Agora ela fala isso para o mundo, ela escreve isso, babaca, pronto, virou uma agressividade. Por isso que a agressividade é muito fácil. A segunda é, pela distância, mesmo que ela tenha consciência do que ela está falando, não tem perigo nenhum, né? Eu já encontrei várias pessoas, eu como homem público, sou objeto muitas vezes aí de agressões na internet. Encontro pessoas que é extremamente grosseira na internet, quando eu encontro ao vivo a pessoa retraída, intimidada com a presença da gente, pronto.
né? Então a internet favorece uma certa, dá uma coragem artificial e uma covardia também para atacar. Sim. E terceiro ponto, em relação à internet, que nós vamos de uma cultura que um livro, o que estava escrito, até tinha aquela brincadeira, vi isso escrito num livro, né? Que o que está escrito tem validade. Por que está em validade? Porque o que está escrito foi publicado num livro. Para escrever um livro a pessoa tinha que ser formada, tinha que convencer um editor, custava caro. Então fazia um filtro. O que um crivo. É um crivo. O que era escrito era coisa realmente útil. Sim. Né? Agora, qualquer um pode escrever qualquer coisa na internet, mas a gente vem da cultura de que o que é escrito é útil, aí qualquer coisa que você lê, você acredita que é verdade. Pois é. Perigo. A noção de verdade hoje ela está muito complicada, né? O que é verdade? Sim. Muitas coisas deixam a gente muito confuso, muito Sim, confuso, sim. né? As fontes são as mais diversas e essa geração ela vai ficando cada vez mais confusa. A gente teve acesso aos livros. Hoje, o adolescente quase não tem, se ele não é estimulado. Sim. Né? Então, o acesso dele é tudo internet. Mesmo que seja livro, mas é um livro, né, pela internet. Pela internet. E que ele muitas vezes não tem nem a visão do todo, que ele vê um pedacinho de cada vez. Bom, chegamos aqui no final do nosso bate-papo. Correu hoje, né? Foi rápido, né? leve, tranquilo. Quero agradecer demais a Karina, que Obrigada. mesmo com esse resquício aí de gripe, com a gente desanimada, mas veio aqui prestigiar nosso programa, prestigiar a Rádio Cultura, prestigiar você que está nos acompanhando. Esta é a Rádio Cultura, a Rádio da Família, a Rádio Católica do Vale do Paraíba. Eu sou Jofre Neto e a gente volta amanhã. Eu volto amanhã às 11h30 nas redes sociais. E aqui também na Cultura. Amanhã, 11h30, nós vamos entrevistar uma policial. Ah, que legal. A Tenente Gabriela, né, uma coisa desafiadora, uma mulher policial que vai à noite enfrentando situações de alto risco. Né, de alto risco. Então, amanhã a gente vai entrevistar mais uma mulher de destaque na sociedade. Hoje, Karina Nancamil, amanhã, a Tenente Gabriela. E essa entrevista, como você sabe, fica aí gravada nas redes sociais para você acessar a hora que quiser. Se você gostar do conteúdo, ajuda a difundir. Coisa boa precisa ser difundida. Quanta coisa legal que a Karina falou aqui. Então, simples. Curte e compartilha. Tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Encerra o nosso programa. Obrigado. ZYK 679, Rádio Cultura de Taubaté. Uma emissora mantida pela Fundação Dom José Antônio do Couto, com os estúdios na Praça Barão do Rio Branco.